Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Nós estamos fazendo a nossa gravação como se hoje fosse dia 5 de fevereiro de 2020, porque nós vamos gravar a nossa primeira aula do nosso curso de Espiritismo. Nós usaremos para o nosso curso a apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo único. Nós optamos por essa apostila para o segundo ano. E quando nós iniciamos o nosso curso, nós não postamos as nossas aulas no nosso canal do YouTube. Nós vamos agora regravar, ou melhor, gravar o início das nossas aulas para que vocês que desejarem tenham todo o curso completo. Hoje é como se estivéssemos assistindo a aula de 5 de fevereiro de 2020. Lá na nossa playlist ficará fevereiro, 5 de fevereiro. Ficará na pasta do mês de fevereiro. Mas, amigos, nós abrimos aqui na mensagem 41, credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. E nesse momento, Senhor, com gratidão em nossos corações, nós vamos iniciando este curso para que possamos juntos aprender, dilatar os nossos entendimentos a respeito da verdadeira realidade. Porque tu nos ensinaste, Senhor Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que possamos, através do Evangelho, à luz da doutrina espírita, conhecermos a verdade, compreendermos e dessa forma caminharmos em busca da nossa perfeição moral e espiritual. E agradecendo a cada emissário do bem, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que aqui se encontra, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, com muita alegria, estamos aqui juntos, saudando Sueli, a Marli, Romi Bergental, deve ser Bergental, a Anne. Sejam bem-vindos, queridos e queridas amigas. É muito bom para quem está chegando agora. O nosso curso de Espiritismo, voltado para o nosso segundo ano de estudos, ele está todo postado no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Olambra. Então, quem desejar, é só rever as aulas, é só acompanhar. Quem às vezes não tem oportunidade de assistir ao vivo, pode rever. Boa noite também, Silvina, que bom. E a família Erdmann, que bom estarmos aqui todos juntos com esse mesmo propósito. Nós vamos, como eu disse, é como se nós estivéssemos hoje voltando ao início do ano, 5 de fevereiro de 2020, a nossa primeira aula do nosso curso do segundo ano. E essa apostila, ela trabalha com módulos e roteiro. O módulo 1 fala da vida no mundo espiritual, que sempre nós temos dúvidas, curiosidades, como será do outro lado a vida no mundo espiritual. E o roteiro 1 vai falar sobre o fenômeno da morte, que também é uma coisa que nos provoca curiosidades. Qual o objetivo desse roteiro? Dizer o que sucede com a alma no instante da morte do corpo físico e explicar esse processo de separação da alma
do corpo. Então perguntamos, o que sucede à alma no instante da morte? E nós sempre gostamos de dizer que cada caso é um caso, porque somos espíritos com as nossas individualidades, com o nosso progresso, com o nosso caminhar. Não podemos, logicamente, quando Kardec nos traz a doutrina codificada, ele nos traz os ensinamentos de uma forma geral. Os benfeitores falam de uma forma em geral, mas não quer dizer que todos serão da mesma maneira. Quando Kardec questiona os benfeitores, em O Livro dos Espíritos, na questão 149, 149, ele quer saber se a volta a ser espírito, ou melhor dizendo, primeiro a pergunta, para que a gente não se confunda, que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com a alma no instante da morte? Na pergunta 149. E eles dizem, volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente, porque sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Enquanto aqui encarnados estamos, é um momento. E volta, diz, a alma se apartou durante um tempo, volta novamente ao mundo dos espíritos. Mas Kardec tem muitas e muitas perguntas. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões que Kardec faz. O espírito mantém a sua individualidade após a desencarnação ou volta ao todo universal? Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec traz isso muito bem detalhado, muito bem explicado. Mas o que nós podemos entender sobre isso? O que o Espiritismo nos fala a respeito desse assunto? Se a alma volta à sua individualidade ou ela volta a um todo universal? Quem quiser isso mais bem detalhado, leia a introdução do Livro dos Espíritos. Mas na questão 151 de O Livro dos Espíritos, a pergunta, o conjunto dos espíritos não forma um todo? Pergunta Kardec. O conjunto dos espíritos forma um todo. Não constitui um mundo completo? E os benfeitores dizem, quando estás numa assembleia, se nós estamos numa reunião, uma assembleia de condomínio, estamos numa reunião, nós fazemos o quê? Parte dela. Nós somos integrantes dessa assembleia. Mas não quer dizer, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Nós estamos ali naquela assembleia, naquela reunião de condomínio, mas somos parte integrante, mas nós temos a nossa individualidade. Nós fazemos parte de uma diretoria, mas nós não somos a diretoria. Somos parte integrante, mas eu sou eu, o outro é o outro. É isso que os benfeitores vêm dizendo. Mas nós vamos trazer exemplos para poder reforçar essa afirmativa do Livro dos Espíritos. Por exemplo, nas comunicações mediúnicas, os espíritos, eles se manifestam de diferentes maneiras. Isso é uma forma da gente entender melhor que cada espírito tem a sua individualidade. Cada espírito que ali vem se comunicar através de um médium, ele tem a sua individualidade. Ele tem a sua maneira diferente de ser. Numa reunião mediúnica, ali se comunicam espíritos bons, espíritos maus, espíritos sábios e espíritos ignorantes, felizes, desgraçados, tristes, levianos, ponderados. Numa reunião mediúnica, podem ali se manifestar uma infinidade de espíritos, cada um com as suas peculiaridades, da mesma forma que nós encarnados. Cada um de nós temos o nosso jeito de ser. E com isso nós vamos constatando que realmente ao retornar ao mundo espírita,
aquele espírito continua, permanece com a sua individualidade. Uma outra maneira também de compreendermos melhor são as particularidades individuais que são verificadas, referentes às suas vidas terrestres. Quando ele vem, se comunica, ele fala de fatos, de particularidades da sua última existência. E quando há possibilidade de ser constatado isso, aí sim que tem total certeza de que aquele espírito que ali se manifestou é aquele que diz, que se apresenta sendo eu sou fulano. Porque há possibilidades, nós já estudamos isso, de nós podermos fazer essa avaliação, esse levantamento daquele espírito, para saber se ele realmente é quem diz que é. Uma outra forma também são nas aparições e materializações. Aparições é quando o espírito aparece de uma forma assim bem sutil, quase vaporosa. E nas materializações ele aparece que nós podemos sentir, nós podemos pegar, nós podemos sentir o calor, a pulsação, o cabelo. Então, nas materializações, nas aparições, nós vamos também constatar a individualidade daquele espírito, a feição, a voz com que ele se manifesta ali. Agora, como que acontece a separação da alma e do corpo na desencarnação? E é como eu digo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós vamos verificar se vocês aqui pelo Facebook estão conseguindo acompanhar direitinho, porque o nosso amigo Pedro foi para o Instagram, mas vocês eu acho que estão aí, né? Tá bom, minha querida Marli. No final, você mentaliza o que você quer e nós vamos também, se você precisar de um acompanhamento maior, depois manda para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 19993416316, o nome completo e o endereço para a reunião de tratamento. Boa noite, Arnaldo. Vocês estão conseguindo nos acompanhar, né? Acredito que sim. Então, voltando, a separação da alma e do corpo na desencarnação. Como que ocorre? E é o que eu digo, cada caso é um caso. Nós vemos de uma forma generalizada, mas tem as suas individualidades, as suas peculiaridades. Kardec também não deixou de perguntar sobre isso, porque ele fez todas as perguntas que ele achou que eram importantes para o nosso entendimento. E tá bom, Pedro, nada. É que às vezes, esses dias saiu fora o Facebook e eu nem percebi que tinha saído fora. Que bom que está tudo certo. Mas Kardec pergunta na questão 154 do Livro dos Espíritos. A separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa. Ele vem nos dizendo, o corpo quase sempre, olha que coisa interessante, os benfeitores dizem para Kardec que, em geral, essa separação não é dolorosa. Sofre mais o corpo durante a vida do que o momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Porque às vezes a gente vê até assim filmes ou em alguma situação, aí a pessoa pergunta, mas ele sofreu? Ele sofreu no momento do desencarne? Aquela pergunta preocupada, será que o meu ente querido sofreu? E o que que os benfeitores dizem? O nosso corpo sofre mais enquanto estamos encarnados do que no momento da morte. Porque a alma que é o espírito encarnado, a alma, ela
nenhuma parte toma nisso. Nós já contamos esse caso várias vezes, mas a Joana de Cusa, que era uma seguidora de Jesus, quando ela foi, junto a outros cristãos, colocada na fogueira, Jesus vem em pessoa e recolhe a sua alma. O corpo ali, mas a alma mesmo nem tomou parte nisso. E vem Jesus em pessoa para acolhê-la. E atualmente a Joana de Cusa é a Joana de Ângeles, que é a benfeitora do nosso querido Edivaldo Franco. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, diz os Espíritos, são um gozo para o Espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Porque nós estamos aqui, nós temos medo da morte. E é bom porque é uma forma de nós nos preservarmos, cuidarmos, buscarmos a nossa segurança. Nós temos esse medo. Mas nós aqui, enquanto encarnados, nós estamos presos. É como se estivéssemos exilados, é como se estivéssemos cumprindo uma pena. E quando nós desencarnamos, o espírito se liberta. E é isso que os benfeitores dizem, que eles não vão sentir tanto, porque ao contrário, eles agora vão dizer, era aquele pássaro que estava numa gaiola e agora ele voou. Mas nós temos, enquanto encarnados, de termos todo o cuidado para preservarmos o máximo a nossa existência, cuidando, de toda forma, cuidando do nosso corpo para podermos ter uma vida plena, porque Deus é que dá a vida e Deus é que sabe qual é o momento que nós devemos retornar à pátria espiritual. Mas essa separação da alma do corpo na morte natural, em geral, ocorre de uma maneira. Em outros tipos de morte já ocorre de outra. E nós vamos falar sobre essa separação da alma do corpo no momento de uma morte natural. O que é uma morte natural? É a velhice, o fluido vital, ele vai se extinguindo, porque nós temos um fluido que nos dá a vida. Nós, seres humanos, a planta, o animal. Quando corta esse fluido vital, a planta perece, o animal, nosso corpo também. Quando se fala morte natural, é pela velhice, uma doença prolongada. Então, se tratando de morte natural, que é resultante da extinção dessas forças vitais, ou por velhice ou por doença, esse desprendimento opera-se gradualmente, porque nós já estudamos sobre isso, nós sabemos, nós temos o nosso corpo, o espírito, o perispírito. O nosso corpo está ligado ao espírito através do perispírito e esses laços fluídicos, uns chamam cordão de prata, cordão fluídico, esses laços fluídicos, eles vão se afrouxando gradualmente. Então, por isso que diz que é uma coisa natural, que vai assim, não é repentina. E nessa situação, mesmo assim, mesmo no caso de uma morte natural, quando o espírito encarnado, ele já é mais voltado para o lado espiritual, é de uma forma. Quando ele é ainda muito apegado à matéria, aos bens materiais, é de outra forma. Como que se dá o desprendimento da alma para o homem espiritualizado? Nós estamos aqui, precisamos trabalhar, precisamos ter a nossa condição familiar equilibrada, mas não podemos ser apegados à matéria. É isso que vem dizendo. Nós temos que saber que somos espírito momentaneamente no corpo. E a gente inverte. A gente acha que é o espírito que está lá, o corpo é que a gente tem que se preocupar com ele. Mas, quando o homem é espiritualizado,
como que acontece esse desprendimento? E quando o homem é materializado, como que é? No livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro, que a gente diz da codificação, na segunda parte, no capítulo 1, Kardec vem nos dizendo: para o homem cuja alma se desmaterializou, que já é aquela pessoa já mais voltada para o mundo espiritual, já a alma já está mais desmaterializada, e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, ele não está mais apegado à matéria, o desprendimento quase que se completa antes da morte real. Aquilo é de uma forma assim tão natural, como aconteceu com o Chico. O Chico sabia que ia desencarnar, ele já não conseguia fazer as coisas por conta própria, pediu para ajudá-lo no banho, a fazer a barba, a colocar o terno, a ficar todo arrumado, porque ele sabia que naquela noite, naquele domingo que o Brasil se torna campeão, como é que se fala? Pentacampeão do mundo, ele ia retornar. De uma forma, ele quase que o desprendimento antes mesmo do coração parar de bater. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizímil impressão de esperança e ventura. Kardec evocava às vezes o espírito que ainda estavam sendo velados, e ele já evocava e o espírito vinha dizer qual a sensação que ele teve naquele momento, no momento do desprendimento. Eles vinham relatar. Agora, no homem materializado, mesmo no caso de uma doença, mesmo no caso de uma velhice, mas o que acontece? Se ele ainda é aquele homem materializado, apegado à matéria, sensual, apegado aos sentidos, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. Os fluidos vitais também vão se afastando lentamente, vão se dissipando, mas é diferente, porque a pessoa ainda está preocupada com o material, com as minhas riquezas, o que eu vou deixar, enfim. Então, aí eles dizem, as convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula a molécula. Isso está no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1. O que Kardec diz? Vem aquela agonia, aquele mal-estar, aquelas convulsões da agonia, que é aquela luta do espírito, que muitas das vezes ele não quer partir. E ele diz também que às vezes ele está tão apegado à matéria, porque nós já estudamos sobre isso, vocês devem lembrar, mas para quem não estudou, para compreender, é espírito, perispírito e corpo. O perispírito é que faz a ligação entre o espírito e o corpo. Então, molécula a molécula, ela vai sendo arrebatada de forma violenta, é isso que ele diz. Porque o espírito está ali agarrado ao corpo que não quer partir. Então, para haver a separação, vai ser de uma forma sofrida, porque ele ainda é muito materialista. Isso mesmo na morte natural. Por isso a importância de nós buscarmos o nosso lado espiritual, desenvolvermos a nossa fé, a oração, a prece, termos o nosso momento de refazimento espiritual. Isso é muito necessário. Por mais que tenhamos compromissos materiais na nossa vida,
mas precisamos sempre tirar um tempo para cuidarmos do espírito, alimentarmos o corpo físico, mas alimentarmos a alma. Isso é muito necessário. Agora, e a separação da alma e do corpo na morte súbita? Falamos da morte natural e da morte súbita. A morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. Existem vários tipos de uma morte súbita. Uma morte violenta, um homicídio, um suicídio, um desastre, uma calamidade natural. Tem aqueles também, e essas mortes podem provocar aquele que está desencarnando um sofrimento que também vai variar, vai depender muito do seu grau de evolução. Numa morte violenta, as sensações não são necessariamente as mesmas, apesar de nenhuma desagregação inicial tenha começado, porque na morte natural a gente viu, vai aos poucos havendo essa separação do perispírito do corpo. Numa morte violenta, não, ela é uma morte repentina, mas mesmo assim, é tanto que às vezes num desastre coletivo, não vão todos os espíritos para o mesmo lugar, nem espíritos que são às vezes familiares, porque é de acordo com a evolução de cada um vai acordar de uma maneira diferente, vai para uma determinada região, enquanto às vezes o outro não, porque é a evolução, o espírito, ele desenvolve individualmente, por mais que nós amemos o nosso ente querido, mas é uma jornada solitária, o espírito não consegue evoluir pelo filho, pelo pai, pelo marido, pela mãe, não, cada um vai fazer o seu caminho. E nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte. Nessa situação de quando é súbita, o espírito é colhido de improviso, ele não esperava por aquilo, ele fica aturdido, ele sente, ele pensa, ele acha que ainda está vivo. Logicamente, quanto mais preparado nós estivermos com relação a esse conhecimento do mundo espiritual, mais fácil nós vamos compreender o que aconteceu. Agora, no suicida, Kardec também fala no livro O Céu e o Inferno, no item 12, no capítulo, segunda parte, capítulo 1, item 12, que no suicida, aí em geral, esse sofrimento é muito maior. Porque o espírito, ele não deve nunca cometer esse ato. Infelizmente, vemos países ditos civilizados que têm o suicídio assistido, tem a eutanásia, tem o suicídio assistido. É um compromisso espiritual imenso que aquele espírito vai adquirir. Agora, o espírita sério, ele não se limita a crer. Porque quando nós realmente somos espíritas e compreendemos essa verdade, essa essência, nós não simplesmente dizemos, eu creio. Não, eu compreendo. E eu compreendo por quê? Porque eu raciocino. Kardec nos ensina, a fé tem que ser raciocinada. A vida futura é uma realidade que se desenrola diante dos nossos olhos. E é uma realidade que nós, que nos professamos espíritas, conseguimos tocar, conseguimos ver, por assim dizer. A cada passo e de modo que a dúvida não pode permanecer conosco. Nós não podemos ter a dúvida. Por isso é importante quando nós participamos desses estudos, dessas reflexões, para que a nossa compreensão possa se dilatar, a gente possa refletir e a gente possa dizer, não, eu compreendo, porque eu consegui entender a mensagem, consegui compreender, raciocinei e cheguei a essa conclusão, não pode ter outra.
E ele ainda continua no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, item 9, dizendo: para nós espíritas, que lhe importam os incidentes da jornada se compreendemos a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? Porque também, se passarmos por vicissitudes, mas com revolta, aí não adianta nada. Precisamos passar com essa convicção. Se este momento é necessário, eu tenho que passar com dignidade, com fé, com confiança, não com acomodação. Não é isso. Precisamos buscar o que pudermos para tentar resolver a situação, mas com confiança, sem revolta. E dessa maneira, quando nós chegarmos ao outro lado, nós vamos chegar muito mais preparados, porque nós vamos compreender como que funciona esse mundo espírita, como que é a verdadeira vida. Nós vamos conseguir compreender a vida no mundo espiritual, como é que se processa esse fenômeno da morte, que não é uma coisa tão aterradora quando nós nos preparamos previamente, mas para isso é necessário uma preparação diária. Leituras edificantes, uma boa música, uma boa palestra, uma boa conversa, boas amizades, buscarmos a nossa reforma íntima, buscarmos deixar para trás o que precisamos deixar e trazer para as nossas vidas o que precisamos para podermos ser melhores a cada dia. E com isso, nós vamos nos preparando de uma forma natural, tão assim, normal, porque diariamente nós já estamos entrando nesse clima espiritual, que quando for o momento do nosso retorno, não vai ser tão apavorante, porque nós já vamos estar preparados. Então é isso que é importante. Mas, queridos amigos, assim, o Arnaldo está dando boa noite, compartilhando com a Eudócia. A Denise colocou, acho que o sim, dizendo que o Facebook estava funcionando. Queridos amigos, quem desejar agora colocar o seu copinho de água, uma garrafinha, a nossa querida amiga aqui que está pedindo prece para seus filhos, e nós vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, que eu me atrapalho com essas coisas. Deixa eu ver como que eu faço. Eu queria botar aqui o telefone do SEAC, mas nem vou tentar, porque senão daqui a pouco até sai fora. Porque o WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 1999 341 6316. Quem precisar de um reforço maior, mande. Deixa eu ver aqui. Mande nome completo e endereço. Eu acho que eu consegui agora. Nome completo e endereço para que nós possamos colocar na nossa reunião de tratamento, que é toda terça-feira. Mas hoje os benfeitores já estão acompanhando aí o seu pedido. Você vai mentalizar o que você quer e nós vamos juntos criar essa grande rede de fraternidade e do bem. Quem desejar diminuir as luzes de seus lares para ficar um ambiente mais harmonioso, mandando um abraço também para a Fabiana. Que bom, Fabiana, você aqui conosco. Muito bom cada amigo que vem aqui ficar conosco, compartilhando desse momento. Nós vamos agora, Senhor Jesus, Mestre amado, mensageiro da esperança,
Ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Livra-nos, Senhor, do egoísmo, do ciúme, da inveja, da prepotência, da vaidade. Livra-nos, Senhor, da ambição. Livra-nos das condutas que ainda nos prejudicam. A busca pela porta larga que nos conduz aos caminhos equivocados. E quantas das vezes, ao querermos retornar e buscarmos a porta estreita, que é o caminho da verdadeira vida, já não conseguimos. E nós te suplicamos, Senhor, que nessa noite nos dê a força necessária, o amparo, a proteção, para que possamos buscar sempre, Senhor, o teu evangelho, a tua mensagem de amor e de esperança. E pedindo aos emissários do bem que fazem parte da nossa casa espírita, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes, para que eles possam se juntar a nós e que possamos agora criar uma grande rede de fraternidade, de amor, de esperança, e que possamos agora visualizar todo o nosso planeta Terra resplandecendo. Todo o nosso planeta agora se ilumina através desses emissários do bem, que percorrem, que vasculham e que adentram agora nos lares, percorrem os leitos dos hospitais, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E esses benfeitores também vão magnetizando as águas, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo. Molécula a molécula agora vão sendo transformadas nas medicações precisas para cada um desses irmãos. E eles vão magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, as alimentações. E nós vamos agora visualizando molécula a molécula, sendo transformadas na medicação adequada, necessária para cada um desses irmãos. E nós vamos oferecendo as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de paz, oferecendo do nosso magnetismo. E os benfeitores amigos vão acolhendo a cada um. E nós vamos vibrando. E aqueles que agora encontram-se em tratamento, aqueles que agora sentem a necessidade de um reforço maior, mantenham-se em sintonia, com fé, com confiança, para que os benfeitores, em nome do Cristo, possam atuar. E que os pedidos que agora chegaram à nossa casa espírita, que possam ser visitados, acolhidos, que possam ser amparados.
E nós vamos juntos com esses emissários do Cristo, oferecendo do nosso magnetismo, oferecendo das nossas melhores vibrações, pensamentos e sentimentos. E esses emissários vão trabalhando e vão beneficiando a tantos e tantos irmãos. E nós vamos dirigindo neste momento os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os emissários do bem, que agora encontram-se aos nossos lados, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e vão beneficiando a cada um que nos vem à mente. E nós daremos um tempo para que possamos nos conectar a esses benfeitores, dirigir os nossos pensamentos. E entregando na mão desses benfeitores amigos a continuidade desse trabalho, nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada neste momento em nome do Cristo. Sintamos agora uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura vai percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo agora, célula a célula, molécula a molécula, sendo trabalhada. E nós vamos sentindo todo esse potencial de cura se operando em nossas vidas. A verdadeira cura, que é a cura da alma. E nós vamos sentindo os benfeitores atuando na nossa mente, no nosso emocional, no nosso espiritual e no nosso corpo físico. Mas essa energia de cura se expande além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Sintamos todo o amor de Jesus através dos seus emissários do bem, trabalhando, curando as nossas almas. E nós daremos um tempo para que possamos louvar,
possamos agradecer, mas também possamos pedir. E agradecendo a esses benfeitores tudo que foi realizado, agradecendo aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos, agradecendo